Exatamente. E aí, qual que é o site? O site é www. Anota aí para colocar no ar. .caixa.gov.br. Fácil. Fácil, de fácil acesso. www.caixa.gov.br. Fácil. Já está aí no seu vídeo. Para as pessoas terem uma ideia, só nos primeiros 21 dias do mês de janeiro, o nosso site registrou mais de 10 milhões e 500 mil acessos a esse simulador. E não adianta, porque a Caixa Econômica é referência quando a gente fala de financiamento. Os outros bancos fazem também. Mas a gente sempre, é impressionante, né, a coisa. A gente condiciona financiamento com a Caixa Econômica Federal, parece que todo mundo acha isso também. Então vamos continuar. A pessoa precisa ter emprego fixo ou ela pode ser um profissional liberal? Bom, aí, respondendo essa sua pergunta, entraria o segundo passo. Após obtidas as informações e o cliente tomando a decisão de adquirir um imóvel via financiamento habitacional, aí vem o segundo passo, que é juntar a documentação e entregar na Caixa. Então, essa documentação básica é composta de documento de identidade, o CPF, o comprovante de renda do cliente, o comprovante de endereço e outros documentos que ele puder juntar para poder reforçar ali a confecção do seu cadastro. Como, por exemplo, extratos bancários. Digamos que um cliente não tenha a declaração de renda ainda, ou não tenha feito uma declaração de renda, ou não tenha um contra-cheque. Vamos supor que ele seja um profissional autônomo, um profissional liberal. Então, existem documentos que a Caixa solicita que podem contribuir para reforçar essa aferição da renda, que é um componente importante quando você vai assumir um financiamento habitacional, é checar exatamente a renda que o cliente tem por mês, porque os extratos bancários, né? Ele só pode assumir um compromisso, no máximo de até 30% da renda mensal com o pagamento da prestação. Certo. Precisa ser correntista da Caixa? Olha, Aurélia, a Caixa ela concede em algumas linhas de financiamento, como por exemplo as linhas com recursos do Fundo de Garantia, alguns benefícios para o cliente que abrir a conta na Caixa, que se tornar o nosso correntista, ter a prestação dele debitada na conta e, além disso, ter um pacote básico de produtos da Caixa, que esse pacote é composto pela conta corrente, pelo cheque especial e pelo cartão de crédito. Fácil. Então, o cliente, tendo essa movimentação com a Caixa, esse pacote de produtos, ele vai obter um desconto na taxa de juros, que pode chegar até 1% ao ano. 1% a menos na taxa de juros. Tá. Isso é significativo. Entendi. Então, vamos supor, se a Caixa cobra 8,5% ao ano, cobraria 7,5%. A conta é exatamente essa. E se o cliente faz uma conta, considerando que o financiamento habitacional é de longo prazo, com certeza, quando ele fizer essa conta, ele vai chegar à conclusão de que vale a pena ele ser correntista da Caixa, porque ele vai ter um benefício financeiro ali, todos os meses, uma prestação menor do que ele pagaria se ele não fosse cliente. E em quantos meses a pessoa pode financiar um imóvel? Bom, hoje os financiamentos da Caixa eles podem ser feitos em até 30 anos de prazo. Opa! As taxas de juros estão variando entre 4,5% ao ano até 12% ao ano. Vai depender muito para se chegar à taxa de juros real daquele cliente, principalmente da renda que ele tem e do valor do imóvel que ele quer financiar. Mas o princípio é o seguinte: enquanto menor a renda do cliente, menor é a taxa de juros. Então, é justamente para beneficiar e favorecer aquelas pessoas que têm uma renda menor. O governo lançou aquele programa Minha Casa Minha Vida e para imóveis de baixo valor, não é isso? E tem alguns benefícios aqui que eu estava olhando, que o Carlos Felipe mandou aqui para a gente. O Carlos Felipe é nosso colega lá da Caixa, ele é assessor de imprensa lá. Beijo para ele, que está aqui. Que é o seguinte, ele mandou um imóvel, um valor do imóvel, por exemplo, de R$42 mil, no prazo máximo de 300 meses. Ele pode ter esse imóvel financiado em até 90%, é isso? O programa Minha Casa Minha Vida, assim como outras linhas de financiamento também, permite com que o percentual de financiamento chegue até 100%.
em determinados casos. Imóvel novo, né? Imóvel novo. Uhum. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi lançado pelo governo federal em abril do ano passado, com o objetivo de construir 1 milhão de novas moradias até o final deste ano. Em Goiás, foram destinadas aí como meta, como objetivo, pouco mais de 27 mil moradias. E, Aurélia, o Goiás está hoje em segundo lugar no país em número de execução do programa Minha Casa Minha Vida. Olha. Então está funcionando muito bem. Nós fechamos 2009 com quase 14 mil moradias, ou seja, com mais de 50% da meta já cumprida. Por exemplo, olha só, um imóvel, continua aqui no imóvel de R$42 mil. O governo dá um subsídio, um complemento, que é um subsídio de 15.307. Então, se você tem um imóvel que é um imóvel de R$42 mil, ele passa, o valor do imóvel passa a ser para você de R$26 mil, é isso? É isso. O programa, ele prevê uma taxa de juros, como eu disse aqui, baixinha, baixa, né? 5%. 5%. Ao ano. Ao ano, 5% ao ano, mais a correção da TR. E, além disso, tem essa importante informação que você disse, que é o subsídio, que acaba reduzindo o valor do financiamento que o cliente vai fazer. Com isso, claro, reduz também a prestação. E essa prestação, então, pode ficar acessível às pessoas. Não, muito acessível, porque, por exemplo, nesse valor aqui, a sua primeira prestação é de R$ 204,28. Mas isso ao longo do tempo de financiamento vai diminuindo. Ou seja, lá 30 anos depois você vai estar pagando pouquinho. Nós temos, inclusive, lá no simulador, na internet, quando o cliente entra lá, ele vai ver o comportamento da sua prestação. E ele vai perceber que num cenário de estabilidade econômica que você mencionou no início, muito provavelmente, até antes da metade do contrato, essa prestação já começa a cair, porque há um recálculo anual. Então há uma grande possibilidade de, às vezes, até antes da metade do contrato, a prestação já começar a cair. Não, e tem mais ainda. Se você é um trabalhador com carteira assinada de 3 anos, com 3 anos de carteira assinada, a sua parcela cai ainda mais. Ao invés de 204, você vai começar pagando R$192. Olha, se a gente for pensar, essa entrevista aqui é para chegar até você com o seguinte objetivo. Se você paga aluguel, dê uma checada no site da Caixa, que é www.caixa.gov.br, porque de repente você está dando bobeira. De repente você está pagando aluguel, sendo que você poderia estar pagando o parcelamento da sua própria casa, que vai decrescendo. Eu adorei. Eu adorei. Tem uma aqui também, olha. Se você pega um valor... Eu pedi um valor de baixo, de 42, o Carlos Felipe mandou um de 90 também e um de 300 mil. O de 300 mil você começa pagando 3.264 e lá no final você vai estar pagando 900 e pouco. Então, é uma coisa muito bacana, muito legal mesmo. Interessante demais. Bom, então vamos continuar a nossa entrevista. Emprego pode ser informal também, desde que você tenha comprovação de renda. Mesmo que você não tenha na declaração do imposto, você não tributa tudo, eu não sei como é que é a sua vida, mas você tem que comprovar a renda com o extrato do seu banco. Imóvel novo é diferente de imóvel antigo. O financiamento para imóvel novo pode chegar até 100% e para imóvel já usado